Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos continuar a falar de doenças causadas pela água contaminada. Nós já tivemos um primeiro contato e vimos quais ações contaminam ou poluem a água. Nós percebemos que as ações humanas são os principais causadores dessa contaminação. Atividades que nós fazemos na nossa casa, nas indústrias, nas fábricas e até na agricultura. Então, como que eu sei tudo isso? Porque eu voltei no meu caderno e vi que eu anotei isso. Você anotou essas questões no seu caderno? Por isso, super importante, durante a aula, ter o seu caderno. Registre tudo aquilo que você julgar necessário. Uma palavra, um conceito, um termo, até desenho vale. Vai auxiliar, vai contribuir para os seus estudos. Vamos lá começar? Eu apresento o objetivo da aula, que é reconhecer que a água não potável é aquela que nós não podemos beber, é veículo de micro-organismos que podem causar doenças. E eu apresento a nossa imagem para a gente fazer a leitura. Leitura de imagem, Fabiano? Pode? Claro que pode. Embora não tenha nenhuma palavra, nenhuma letra na imagem, a gente consegue ter uma noção do que ela está falando e entender do que se trata. Então, olhe bem essa situação. Será que você desempenha, você realiza essa atividade diariamente? Quantas vezes você realiza? Enquanto isso, eu faço a leitura do texto. Você costuma lavar as mãos em que momentos do dia? E qual é a importância dessa ação, dessa simples ação de lavar as mãos? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos! E aí, percebeu que nós estávamos nessa imagem lavando as mãos? Isso mesmo, nós temos uma pessoa, a torneira, a pia e a água, lavando essa mão. Então, você costuma lavar as mãos em que momentos do dia? Quantas vezes você lava as mãos? Bom, não existe uma resposta certa de quantidade, porém, você vai lavar as mãos sempre que for ao banheiro, manipular os alimentos ou entrar em contato com alguma substância que possa lhe prejudicar. Por exemplo, quando você acorda, você acordou, foi escovar os dentes, pode ter feito xixi ou ter feito cocô. Você tem que lavar as suas mãos, porque você teve contato com substâncias que saíram do seu corpo. E se depois você vai tomar o café da manhã e você está com a mão que não lavou, você pode contaminar o alimento e você pode ficar doente. Você pode estar doente e continuar a sua contaminação. Mas vamos dizer que você toca um alimento que uma outra pessoa vai consumir. Essa pessoa vai ficar doente. Então, em que momentos do dia, toda vez que você for ao banheiro para fazer xixi ou fazer cocô, você vai lavar as suas mãos. E não é só água, sabonete, pode ser sabonete líquido, sabonete em barra, esfregar bem as mãos. Mas você vai na cozinha para preparar um lanche, almoçar, jantar. Então, toda vez que você for se alimentar, você leva a mão até a boca. Pode ser que você esteja comendo até de garfo, de colher, mas muitos alimentos nós consumimos com as nossas mãos. Então, toda vez que nós vamos nos alimentar, também lavar as mãos. E claro, em algumas situações, por exemplo, você mexeu num produto, por exemplo, uma tinta, você encostou num local que você não sabe a procedência, né? Então, você estava andando na rua e encostou, por exemplo, numa porta, numa maçaneta, a gente também acaba lavando. Mas qual que é a importância dessa ação? Lavar a mão parece tão simples, né? Abrir a torneira, esfregar a mão uma na outra com um sabonete, parece tão simples. É simples, mas tão importante, tão eficaz para prevenir o quê? Doenças. Que você não leve a mão à boca, aos olhos e se
contamine. A água, apesar de ser essencial para a nossa sobrevivência, está relacionada às diversas doenças que afetam os seres humanos. Nós já falamos que só existe vida no planeta Terra graças à água líquida. Ela é muito importante, só que ao mesmo tempo ela é veículo, ela pode transmitir doenças. Denominamos de doenças relacionadas com a água aquelas que são transmitidas, que a transmissão está associada à água. De alguma maneira está ligada então a essa substância. Por isso a importância de lavarmos as mãos. Se eu encostar em alguma coisa que tem esse micro-organismo e levar até a boca, eu estou fazendo com que ele adentre o meu corpo e me prejudique. Então, se doença relacionada com água, a transmissão está ligada a essa substância, que tal eu lavar a mão onde eu possa eliminar, eu posso inutilizar esse micro-organismo que pode me prejudicar? Por isso, uma ação tão simples, mas tão importante. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Quais são as características da água potável? Então, a água potável é aquela que a gente pode ingerir, que nós podemos beber. Ou seja, aquela que pode ser consumida pelos humanos e animais por não causar nenhum risco à nossa saúde. Pense bem como que tem que ser essa água. Quais são as suas características? Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. Pensou bem nessa atividade? Sentiu dificuldade? Não acredito. Você foi até a cozinha, abriu a torneira, encheu um copo d'água para dar uma olhada na água e pensar nas características? Errado você não fez. Então vamos dar uma olhada na resposta. Basicamente, a água não possui cor. Então a água nós dizemos que ela é incolor. Ela não possui sabor, dizemos que ela é insípida. E a água também não tem cheiro, inodora, além de ser livre de qualquer tipo de poluente ou contaminação. Então, a água que é própria para o consumo não pode ter cor, incolor, não pode ter gosto e não pode ter cheiro. A partir de algum momento que você localize, encontre uma água que não tenha uma coloração, que tenha uma coloração, um amarronzado, alguma cor característica, que tenha um odor, um cheiro forte ou um gosto, não consuma essa água. Pode ter alguma substância dissolvida nela que mudou essas características e pode sim lhe fazer mal. E aí a gente vai começar a falar das doenças associadas, relacionadas à água. Então a primeira delas é a diarreia. Provavelmente você já ouviu falar na diarreia. A contaminação pode ocorrer pela ingestão, Então nós trazemos para o interior do nosso corpo micro-organismos que podem estar presentes na água ou em alimentos contaminados. Por isso é importante ferver a água. Quando eu fervo a água, a temperatura, o calor que eu estou fornecendo, mata esse micro-organismo. Alimentos contaminados, lavar bem os alimentos, retirar as cascas desses alimentos. A pessoa doente vai muitas vezes ao banheiro e as suas fezes saem o quê? Líquidas. Isso ocasiona um quadro de desidratação. Ela perde muito líquido. Aí que tem aquela questão do soro caseiro. Água, açúcar e sal para fazer a reposição do líquido e de alguns micronutrientes que ela acabou perdendo. Aqui a gente tem uma imagem que é uma característica da diarreia, a cólica na pessoa.
a famosa dor de barriga. Vamos observar a imagem? Olha que interessante. Esta receita vale uma vida. Nós já falamos sobre o soro caseiro. Então aqui nós temos um cartaz que está falando assim: dê líquidos e soro caseiro logo que a diarreia começar. Não use medicamentos sem orientação médica. Nós temos a colher medida, onde a gente tem uma maior concentração de açúcar e uma menor quantidade, de concentração de sal. Primeiro passo, um copo cheio de água limpa, uma medida rasa de sal e 2 medidas rasas de açúcar. Caso a diarreia não passe, for mais grave, procurar um médico. Você já viu algum cartaz de campanha educativa como esse da imagem? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Voltamos! E aí, pensou bem na pergunta? Você já viu algum cartaz de campanha educativa como esse aqui? Não precisa ser o mesmo. Esses cartazes são muito importantes. Você já deve ter visto esses cartazes espalhados na sua cidade. Esse cartaz ele vai informar, ele vai dizer alguma coisa, como aconteceu aqui. Nós temos uma situação, diarreia. Como que nós podemos ajudar essa pessoa que está com essa situação, com esse problema? Tomando soro caseiro. Então, esse cartaz está informando passo a passo como preparar o soro caseiro. Ou seja, está ajudando a população. Uma outra doença se chama cólera. Pode ser contraída por meio da água ou alimentos contaminados. Você percebeu? A maior parte das doenças causadas pela água contaminada é pela própria água ou pelo alimento. Por quê? A água em si eu vou ter que ferver e filtrar, porque eu posso ter esses micro-organismos que não são visíveis a olho nu nessa água. Então ela vai continuar transparente, ela vai continuar sem gosto e vai continuar sem cheiro, que são as características da água potável. Por isso que as pessoas se confundem e fazem a ingestão. Quando nós falamos de alimentos contaminados, pode ser que a doença, a pessoa que estava doente, se aproximou desse alimento e contaminou a região, ou a água contaminada foi utilizada para regar esses alimentos, frutas, verduras ou legumes. Por isso é importante lavar bem os alimentos e retirar as cascas. As pessoas doentes eliminam a bactéria nas fezes. Em locais onde não existe tratamento de esgoto, outras pessoas entram em contato com essa água e ficam contaminadas. Imagine uma situação. A pessoa está doente com cólera e nas suas fezes tem esse micro-organismo. Não tem banheiro, não tem saneamento básico e ela defeca, faz o cocô perto de uma água. Verdade, parece estranho, mas acontece. Pode ser que essas bactérias entrem em contato com a água. E quando ingerir essa água, você está tomando água com uma bactéria. E se essa água for utilizada para regar frutas, verduras e legumes, pode contaminar esses alimentos. Vejam esse outro cartaz. Vamos observar essa imagem. A cólera mata. É muito sério. Mas o que é a cólera? Tem a pergunta e tem a informação, que é uma doença muito grave, que provoca diarreia, vômito nas pessoas. Como evitar? Então, como não ter essa doença? Só beber água fervida, cozinhar bem os alimentos e evitar comidas cruas, alimentos crus, entre outras situações. Então, novamente, nós temos um cartaz informativo. Olhe bem o cartaz e eu vou fazer a leitura para vocês da pergunta. Quais informações podemos retirar desse cartaz? Eu mais ou menos já ajudei. Eu vou dar um tempinho para vocês olharem e eu já retorno.
Retornamos. Viu bem o cartaz informativo sobre a cólera? Então nós percebemos que esses cartazes são produzidos, são confeccionados pelas secretarias municipais de saúde, pelas secretarias estaduais de saúde ou pelo próprio Ministério da Saúde. Essas informações são corretas. Existem estudos para mostrar para a população a doença, os seus efeitos, as suas causas, como prevenir. Então, a função desse cartaz é informar a população. Então, quais informações nós retiramos desse cartaz? Primeiro, o nome da doença, cólera. Depois, o que ela é. Então, que é uma doença grave, contagiosa, que inicia-se com diarreias e vômitos. Como evitar? Então, um jeito de não ter essa doença. Então, por exemplo, lavar a mão com água e sabão antes de comer e depois de fazer cocô. Não coma alimentos sem higiene vendidos na rua. Só coma verduras e legumes cozidos. Cubra os alimentos para evitar moscas. Então, aqui, nesse, eu tenho essas informações. Eu poderia ter sintomas, tratamento, dicas. Então, sempre preste muita atenção nesses cartazes, faça a leitura para retirar as informações. Uma terceira doença, um conjunto de doenças, são as verminoses. A contaminação acontece pela ingestão dos ovos de vermes presentes na água ou nos alimentos contaminados. Novamente, água e alimentos. Gente, sempre ferva a água, filtre a água, lave os alimentos, retire a casca, cozinhe verduras e legumes. Evite comê-los crus se você não conhece a sua procedência. A pessoa infectada, então, elimina com as suas fezes o ovo desse verme, que passa para o ambiente. Nós percebemos que o ciclo está associado às fezes. Então, pessoas que não têm banheiro em casa, saneamento básico e estão doentes, levam esses micro-organismos para o ambiente. A falta de higiene e de saneamento básico leva à contaminação. A importância, então, de lavar as mãos. E aqui nós temos um outro cartaz. Vamos observá-lo? Perceba as informações, os desenhos, as imagens, e eu vou fazer a leitura da pergunta para você. Qual é a importância desse cartaz para a população? Então, dê bem uma olhada, pense na resposta e eu já retorno. Retornamos. Olhou esse cartaz? Tem muita informação. Então vamos dar uma olhadinha. Nós temos o título Orientação sobre verminoses, doenças causadas por vermes. Nós temos aqui, sintomas comuns. Então, quando a pessoa está doente, tem uma verminose, o que ela sente? Mal-estar, rosto amarelado, arrotos, gases intestinais, entre outras questões. Dicas de prevenção. Então, o que fazer para não ter essas doenças? Beba somente água filtrada ou fervida, lavar bem os alimentos, utilizar calçados, cortar as unhas e limpá-las, lavar as mãos ao manipular os alimentos e sair do banheiro, entre outros. Procure periodicamente um médico ou um posto de saúde. Esse cartaz é lá da cidade do estado do Amazonas. Então, qual é a importância desse cartaz? Informar a população, conscientizar a população. Então, muitas pessoas podem não lembrar, não saber sobre a verminose, sobre a cólera, sobre outras doenças. Não saber como pegar, né? Então, não sei como eu adquiri essa doença. Quais são os sintomas? Então, esses cartazes eles são claros, são diretos. Eles falam o que é a doença, o que a pessoa sente e o que eu faço para não adquirir a doença. Super importante para informar, conscientizar a população. E também vamos falar da leptospirose, doença que está muito ligada aos períodos de enchente,
principalmente no verão, quando nós temos as chuvas de verão e muitas cidades acabam tendo enchentes. O lixo cobrindo bueiros ou entupindo muitas regiões, essa água fica parada. A bactéria causadora dessa doença, é eliminada então na urina de algumas espécies de animais, principalmente os ratos. Os ratos vivem nos grandes centros devido ao lixo, aos alimentos que são jogados, eles são atraídos. O contato com a água contaminada pode ocorrer pela ingestão dessa água, então se você beber essa água sem querer numa enchente ou uma lesão na pele, você andar descalço e ter um arranhado, um machucado, uma feridinha e essa bactéria pode adentrar. E aqui a gente também tem um cartaz que fala sobre a leptospirose. Vamos dar uma olhada na imagem? Diz assim, dicas. Nós temos 10 dicas. E olha lá a palavra, bonitinho, mas perigoso. Cuidado, está falando de quem? Dos ratos que estão associados à leptospirose. Vamos ler a pergunta? Em que locais podemos encontrar cartazes de campanhas educativas? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. Você reparou que esse cartaz é do município de Curitiba. Nós temos aqui embaixo essa informação. E diz assim, aqui, dicas para evitar a doença e proteger sua família, sua saúde, durante as enchentes. Então você percebeu que aqui, são informações, são dicas para ajudar as pessoas a não ficarem doentes, não ter leptospirose. Mas aonde que eu encontro esse tipo de cartaz? Em qualquer local. Por exemplo, se o papel desse cartaz é informar a população, comunicar à população sobre uma doença e como evitá-la, eu tenho que colocar esse cartaz em locais onde as pessoas vão passar. Pontos de ônibus, dentro do ônibus, nos postos de saúde, nas entradas, por exemplo, de supermercados, farmácias. Então, aonde tem circulação de pessoas, esses cartazes podem estar colados, disponíveis para as pessoas fazerem a leitura. Faça esse exercício. Quando você estiver andando por vários locais, fique atento e observando se em algum mural, em algum espaço, tem algum cartaz informando sobre alguma doença. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. Como a população pode se prevenir das doenças que podem estar escondidas na água? Porque ela está escondida entre aspas, porque os micro-organismos são muito pequenos e não vemos a olho nu, mas eles estão lá. Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Voltamos! Vamos dar uma olhada na resposta esperada para essa atividade? Será que você acertou? Se sim, coloque aquele certo do lado da sua resposta. Se não, não fique triste. É normal a gente errar. Nós estamos aprendendo. Pegue a borracha, apague e coloque a resposta correta. Filtrar a água ou fervê-la, higienizar os alimentos que serão consumidos crus, não andar descalço em enchentes, lavar as mãos após o uso do banheiro e antes de preparar as refeições. E o que vimos na aula? Então, o conceito de doenças
relacionadas com a água, a característica de algumas doenças. Existem outras. Falamos da diarreia, da cólera, das verminoses e da leptospirose. E também falamos dos cartazes informativos, da importância desses cartazes para a população, para a comunidade. Nessa aula, nós falamos sobre doenças que são causadas pela água contaminada. Espero que vocês tenham gostado e até breve.